Oi, pessoal! E aí, galera, estamos de volta no nosso quadro aqui no IPELcast e hoje também, como todos os nossos entrevistados, hoje nós temos um de grande peso, companheiro de muitos anos aí na odontologia, já que vai falar um pouco sobre o currículo dele e aí a gente vai conversar sobre a vivência desse grande profissional. Isso aí. Ele é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista, mestre e doutor em estomatologia, especialista em harmonização orofacial e especialista em odontologia legal. Quase que eu canso aqui, viu? Estamos aqui com Ayrton Vieira, um grande amigo. Muito bom ter você aqui, Prazer viu? todo meu, Juliana. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a sua praia, né? Então não vai ser difícil não conversar aqui, porque nós vamos conversar sobre o que você realmente faz, sobre o que você escolheu fazer, que é muito importante isso. A gente vê que você faz porque ama, porque gosta, né? E não por qualquer outro tipo de motivo, né? E me conta, né? Por que você escolheu entrar na ROF? Eu sei que você é top já na cirurgia bucomaxilo, que eu acho que é uma grande base para quem vai entrar na ROF, né? Me conta por que você escolheu entrar na ROF, Ayrton. Então, primeiramente, bom dia, né, para todos. Minha história na ROF, ela começou 5 anos atrás. E aí, como eu faço, né, cirurgia bucomaxilofacial, e uma área que eu gosto bastante, que é a parte da cirurgia ortognática. Uhum. Então é aquela cirurgia que a gente movimenta a posição do maxila, do mandíbula, né? Coloca a maxila para frente, para trás, corrige a posição. A gente sempre observava que por mais que a gente fizesse o planejamento, a execução da cirurgia, mas 6 meses depois da cirurgia, o paciente voltava para a gente, o paciente satisfeito com o resultado da sua oclusão, mas a gente olhava assim com o olho assim, bem criterioso e dizia o seguinte... Nossa, podia um pouquinho mais aqui de volume aqui no malar, né? Um pouquinho mais de preenchimento aqui nessa região paranasal. E aí eu fui buscar mais essa questão do refino. Certo. Né? Eu fui buscar mais assim... Do que você já fazia. Exato. Eu disse, não, eu vou fazer a harmonização facial para aprender a fazer preenchimento. Uhum. Porque eu quero, né, fazer o refino dos meus pacientes de cirurgia ortognática. Uhum. E aí tem um colega meu lá do Natal... que ele estava fazendo, né, harmonização facial, e eu falei com ele, eu disse, Roberto, onde foi que tu fez o curso? Aí ele disse, eu fiz um curso lá em Miami, nos Estados Unidos, que a gente passa uma semana lá, e a gente tem aula pela manhã, e à tarde tem prática nos cadáveres. Certo. E aí eu disse, o que é que tem lá no curso? Eu disse, não, o curso tem tudo, né, tem bem botox, completo. bem completo, botox, preenchimento, fios, é bem completo. Eu só vou fazer esse curso. Aí me organizei, fui para Miami, esse curso lá no MARC. Certo. E aí tive lá toda a aula, a parte de prática, tudinho, mas quando eu voltei para cá, eu ainda notava que eu não estava seguro de fazer, né? Certo. Porque lá vocês treinaram em cadáver. Não foi em pessoas, não, assim, não teve atendimento clínico, certo? E também o seguinte, né? O pessoal que foi pra lá, eu era zerado. Certo. Né? Zerado. Você era que tava começando. Eu tava começando, eu tava pensando em começar. Uhum. E aí fui pra lá e a gente teve uma aula lá com uma dermatologista lá, Samantha, o nome dela, que eu não me lembro. Uma aula alto nível e que eu dei uma voada geral. Sei. Né? Porque... Olha que engraçado, né? O cara já tem uma vivência que a gente acha super válida na questão cirúrgica, mas quando você chegou numa área, ficou meio... Pois é. Não, na área nova. Voada geral, e aí eu disse... Eu preciso aprender mais, sim, né? Aí sim. cheguei aqui, quando cheguei de viagem, eu disse, vou querer fazer um curso agora em pacientes, né? E aí fui para São Paulo, e aí fiz meu primeiro curso lá, né, em paciente lá, aí fiz botox e preenchimento. Certo. Aí voltei, eu já comecei a fazer um botox, né, já tinha mais segurança, porque eu tinha praticado lá em paciente, e aí pequenos preenchimentos. E aí cheguei e disse, não, tô precisando dar uma melhorada em preenchimento de lábio. Aí vi que tinha uma professora, né, que hoje ela é referência nacionalmente, que é a professora Tereza Escardo. Certo. E ela foi dar um curso em Brasília. E aí eu fui para esse curso só para fazer lábio. Certo. Com a Tereza, né?
E aí lá em Brasília conheci 2 professores hoje que hoje são amigos meus. A gente se fala. Essa semana passada a gente já se falou, já vendo novos cursos. E aí o Diogo e a. Daqui a pouco eu me esqueço, eu me lembro da Juliane. A Juliane e o Diogo. E aí vi que eles faziam lá muito curso lá de fios. Certo. E aí já deixei marcado para voltar para um novo curso de fios, né? E aí sempre Foi fazendo seguindo. isso, né? Então, aí depois comecei a parte de gerenciamento de pele, né? De bioestimuladores. Né? A gente fez 2 cursos com a Valéria, que é uma referência. Então, assim, sempre a gente procurando aquelas pessoas que são Referência em cada Todos área, esses, né? todos esses foram cursos curtos, né? curtos. Exato. E você tem o título de especialista, né? Exato. Aí, vê que coisa interessante. Chegou um momento, assim, que eu disse, não, já tá na hora de eu fazer a especialização, né? Aham. E aí fiz a opção por fazer a especialização lá em São Paulo com a Tereza Escardo. Certo. Nesse tempo, assim, era quando estava começando a questão da especialidade na Certo. odontologia. Porque teve um momento em que foi, tipo, bloqueado, abriu, né? Exato. Lembra, Jaque, que até Foi. você disse que tinha vontade de Lembro. fazer. Aí abriu o mercado de depois- HOF para odontologia, bloqueou Foi. e depois abriu de novo, né? Abriu definitivo. Aí fui exatamente fazer esse curso lá, Sim. com a Tereza. E aí, quando foi no meio do curso, mais ou menos, o Conselho Federal de Odontologia abriu uma oportunidade para quem tivesse 360 horas de cursos, nesses cursos livres Certo. que a gente fez. Certo. Dessa entrada, né? E parece que ele dava uma pontuação assim também para quem fosse cirurgião bucomaxilo, tudo Certo. para ter o título de especialista. Aham. E aí eu juntei todos aqueles Que certificados tinha daqueles muita cursos, coisa. tudinho. E aí de entrada no processo no CFO, e aí eu consegui o título de especialista, Certo. né, com esse levantamento de todos esses cursos também. Aham. E aí terminei a especialização lá com a Tereza, né, recebi o certificado, ela lá tudinho, mas eu já terminei o curso de Já especialista. já especialista, Então né, por você conta disso. concluiu a grade da Exatamente, especialização, né? Exatamente. Que bom. Porque assim, não é perdido, né, Ayrton? Com certeza. Não é perdido. Cada curso que a gente faz, eu tô na Endo. Se eu for fazer um curso hoje de instrumentação, que é a parte básica, eu aprendo. Eu aprendo coisa nova, né? E assim, eu acho que tudo sempre tem novidade, né? Dentro das especialidades, né? Principalmente na parte de harmonização orofacial, porque ela é muita questão assim de produto, né? É. E aí esse é um mercado, né? Vai muito lançando. grande, né? Sempre tem lançamento. Sempre tem lançamento, né? O último curso que a gente fez agora, acho que tá com uns 30 dias, que é um produto que está sendo lançado agora, que até tá bem falado, né? Que tem teve uma atriz lá de Hollywood que fez um tratamento e saiu, Aham. que é o PDRN, que é uma substância que é extraída a partir do esperma do salmão. E você já colocou esse assunto no aperfeiçoamento, né? Lá do IPEL. Aí a gente já fez o curso já do PDRN, aí já preparou a aula, já deu lá no curso lá do É IPEL. algo que é importante a gente ver, né? Quando o professor tem carga, tem conhecimento, né? Certeza. A gente tá com o aperfeiçoamento lá, que são 12 meses, né? Mas o conteúdo, nível o está nível, altíssimo, né, das aulas e o conteúdo do curso tá de especialização. Eu sempre falo exatamente. isso para os alunos, né? Acompanhem, porque assim, o nível tá alto realmente e a gente precisa, né, ter uma efetividade. E a importância também de estar sempre buscando mais informação dentro daquele assunto que foi passado, né, no módulo. É muito importante, Não fica né? só ali, né? Exatamente, Muita é. gente, se pensar, tiver essa cabeça, eu vou assistir essa aula e acabou, É, você vê a crescente de Ayrton nos cursos dele. Então, ele foi, começou com aqui, eita, tô precisando mais. Então, ele foi isso. tendo uma crescente pra depois pensar ali. não tem como você, especialização. em um único módulo, Não. é como eu sempre falo pra Endo também. Você tá lá, treina um módulo, né, que é um final de semana, e já quer realmente tirar todas as suas dúvidas e estar sempre bem naquele assunto que foi trabalhado um único final de Vai se semana, frustrar, não. né? Porque Quando colocar não é em prática assim. vai ter dificuldade, né? É exatamente. sempre importante a busca constante Com certeza. né? E assim, dentro da sua vivência, que você falou, fez ortognática e viu que estava precisando sempre assim, né?
como muda, né, Ayrton? A gente consegue, com a harmonização, ter uma melhora na estética, né, do paciente. Porque, além de funcional, que aí você entra com a cirurgia ortognática, tem também as aplicabilidades funcionais do que você usa na ROF, não é isso? Por exemplo, o Botox para bruxismo, né? Você viu isso também dentro do seu estudo aí na ROF? A gente fala muito, né, por exemplo, de toxina para a questão estética, né? Realmente, assim, 95% da que a gente vê hoje é exatamente por estética, mas você tem uso também funcional da toxina botulínica, né? Que é o princípio ativo do famoso Botox, né? Uhum. Teve até um caso interessante que a gente atendeu, acho que está com uns 2, 3 meses, de uma paciente, até mãe de uma médica, que ela tem né, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa, que o paciente ele começa a perder os movimentos. Certo. E aí, com essa perda dos movimentos, né, da ação muscular, lógico que vai perder também dos músculos da região do pescoço, da região da face. E é um paciente que tem uma possibilidade de desenvolver cialorreia. É um paciente que fica salivando. Certo. Né? Um quadro também que a gente observa também no paciente que tem paralisia cerebral. Sim. E aí a gente aplicar a toxina botulínica nas glândulas salivares, né, a gente diminui o fluxo salivar. Aí vocês, não, mas qual é o problema da pessoa ficar salivando? Sim. Tem a questão também o seguinte, aquele paciente que saliva demais, ele pode broncoaspirar saliva aí para a árvore. Sim. Bronca e causa pneumonia. Uhum. Então, assim, olha a importância do cirurgião dentista, né? De ter também essa questão de atuar nesses pacientes. Paciente também que tem bruxismo, né? Questão de dor facial. Então, a toxina também se presta muito bem. Não somente para beleza, para estética, mas também para essa questão funcional. Uhum. É importante a gente saber dessas funcionalidades, né? E o estético, como que tá a busca, né? A gente vinha falando e conversando muito com outros profissionais. E como o paciente chega querendo, né, melhorar a autoestima, né, Ayrton? E como que você trabalha isso, né, no paciente? Eu tenho uma paciente minha que ela sempre vai lá para fazer um bioestimulador, para fazer um preenchimento labial. E ela chega lá, a gente conversa, né, a gente pega e faz o procedimento. E ela sempre, toda vez que sai, disse, olha, toda vez que eu venho aqui, eu saio aqui mais renovada. Uhum. Tanto pela questão assim dela pegar e se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bem, ver que o lábio dela tá do jeito que ela quer, ver que a pele dela melhorou tudinho e tal. Mas também de você tá lá, você sentir bem, de você pegar e... Então a gente tem que entender também que o dentista tem esse papel também, né? Ser acolhida, né? Exatamente. No ambiente, conversar, uma conversa boa. Não chegar só lá, vou fazer um procedimento, tchau, prático. Exatamente. Então a gente sempre busca isso, né? A experiência, né? Um atendimento humanizado desse paciente que ela diz, olha, às vezes eu tô assim, cansada, ela é médica da plantão, e essa eu tô cansada, eu disse, não, eu vou lá. E ela disse que toda vez que ela sai revigorada, é uma terapia. Ela diz exatamente isso. Além do resultado que conseguiu, né, naquele momento, ainda conversa, eu sempre falo o seguinte, quando você conversa com alguém de conhecimento, de um alto nível de conhecimento, você sempre sai com um ganho. Isso é verdade. Quando você gasta o seu tempo com pessoas que não têm conhecimento e que não vão agregar, entendeu? Que só depreciam o que você vem lutando para conseguir, você perde muito, né? É verdade. E aí a escolha das nossas conversas sempre tem sido realmente nesse nível, né? Pra gente sempre agregar. E olha como o paciente vê isso, né? Você tem que ter conhecimento científico para poder conversar de igual para igual. O paciente não chega mais sem conhecer o que ele quer. Exato. Tem aí as redes sociais e tem aí os informativos, né? A internet ajuda muito na difusão de informação. Algum paciente vai chegar dizendo, eu quero o tratamento da Angelina Jolie. E eu acho, assim, que na ROF, eles
vem muito. Muito. Às vezes deve até chegar, ó, eu quero quero ficar desse igual jeito. fulaninha aqui, né? E é o que a gente falou de expectativa. É. Tem uns que chegam, nossa, e sai satisfeito, mas tem outros que às vezes vêm com expectativa, acho que muito alta, e aí a gente não consegue, pela individualidade Limitação de cada um, né? do próprio chegar paciente também, né? naquilo que ela vem. E a gente também tem que saber lidar com essas questões, E nem tudo né? se aplica a todos, né, Ayrton? Como Verdade. que você lida com essa expectativa muito alta do paciente e que às vezes você não consegue alcançar, né? Então, assim, é você conversar com a paciente, ver o que é que ela gostaria, né? E ver se é possível da gente dar para ela. Ser verdadeiro, Então, né? Ser verdadeiro. Isso tem que ser falado Com antes, certeza. né? Não é depois de ser Exatamente. feito, né? Porque, assim, quando você fala antes, são explicações. Quando você fala depois, são pedidos de desculpa. Exato, é boa. Tá Boa. entendendo? Sim. Então, sempre chegar, você dizer assim, olha, a técnica, a gente tem paciente, dois exemplos muito clássicos que a gente tem o seguinte, paciente que chega pra gente que tem aquele ressalto dorsal, né, que é a famosa giba. Ah, eu quero melhorar isso aqui com rinomodelação. Aham. Então, a rinomodelação, ela é um procedimento que ela está indicado para correção de pequenas imperfeições. Então, o paciente que chega com aquele nariz adúnculo, né, com aquela ressalto dorsal, aquela giba ali, antes de chegar e dizer, olha, o seu nariz é um nariz cirúrgico. Aham. Né? Então, você vai procurar um cirurgião plástico, então um otorrino, Sim. para operar o nariz. Né? Do mesmo jeito, aquele paciente... Hoje, a gente trabalha muito com a questão da harmonização orofacial preventiva. Né? Sim. Então, você está ali com 30, 35 anos, você já começa a fazer um botox, dependendo da questão... um gerenciamento de pele, né? Bioestimulador. Bioestimulador. Às vezes o paciente chega pra gente, como chegou essa semana, um paciente de 55, 60 anos. Já fez algum tratamento na pele? Não. Nunca fiz nada. Aham. E aí dizer o seguinte, olha, o ideal seria se você tivesse começado com uns Sim, 20 anos sim. atrás, porque hoje você vai precisar de muita coisa, inclusive E é cirurgia plástica. gradativo, né, Exatamente. Ayrton? Não é com um procedimento Exato. só que você vai esticar tudo. É uma construção, né? A Exatamente. harmonização. E tanto que é preparo, a definição da harmonização orofacial, né? O que é a harmonização orofacial? É um conjunto de procedimentos. Exatamente. Né? Você vai ter ali toxina botulínica, vai ter preenchedor, vai ter bioestimulador, vai ter bichectomia, vai ter lip lift, vai ter peeling, microagulhamento. Uma junção, Então, né? é uma Um junção. vai pegando Vai partezinha pegando de um outro, de outro. E a especialidade tem limite também, né, Ayrton? Exato. A gente, Exatamente. eu acredito que o profissional que faz a harmonização orofacial tem que saber o limite, até onde vai o nosso procedimento dentro da odontologia que a gente alcança e até onde vai indicar para um cirurgião plástico, né? Até pra não virar uma desarmonização, né? exato. Que tem aí casos. Tem muita. Questões legais também, né? Isso. Assim, a gente tem, né, o que a gente pode, o que não pode fazer, isso dito pelo Conselho Federal de Odontologia, E né? tem que ser respeitado. E tem que ser respeitado. Tem que ser Muitos respeitado. colegas não respeitam, não. Não. Né? Por exemplo, blefaroplastia não é prerrogativa nossa de fazer, mas tem sim. muito colega dentista fazendo. Aham. Né? A questão Da do orelha. lift, da orelha, exatamente. Os Né? procedimentos de automodelação. O limite lateral de atuação nossa vai até a região do tragus. Sim. Então, a orelha está depois do Tá tragus, né? depois, exato. Até aquela questão seguinte, se você estiver fazendo certo, dando tudo beleza, tranquilo. Mas no dia que der errado, É Exatamente. esse que tá no aí. dia que der errado, assim, é muito fácil, né, um advogado provar que aquilo que você fez certeza. você extrapolar o seu Extrapolou o limite. limite. Né? Chegando até exercício legal da medicina. Exatamente. Né? E dependendo da situação, pode até responder penalmente por uma lesão corporal. É. Porque a gente vê muitos casos, né, de procedimentos que podem dar errado, pode. Assim como o tratamento de canal pode dar errado, Tudo, né? né? Qualquer Tem os área dois da lados pra saúde toda a tem, especialidade. mas eu acho muito importante quando o profissional sabe o limite, primeiro sabe o limite e depois sabe resolver, né, Sabe Ayrton? resolver, exatamente. Porque, olha, quando você vai em uma área que não é sua, possivelmente você sabe até a execução, mas a resolução dele você não sabe, né? Exatamente. Porque para você aprender a resolução dele, você tem que estar dentro do grupo que estudou a resolução e não é o seu. Não é verdade? Exatamente. Então, eu acredito que é a grande bronca, realmente, de você extrapolar o seu limite de execução de procedimentos é esse. Porque quando der uma bronca, e aí?
Pois é. A Né? Ayrton falou uma questão da rino, né? Teve um boom aí muito grande da questão de necrose, né? Ainda pode ser feito, não pode, Ayrton? É uma questão, uma dúvida aí. Assim, o nariz é uma região da face que você não pode exagerar no produto preenchedor, seja ele qual for, né? Seja ácido hialurônico, seja elancê, seja uma área que tem que ter cuidado. Por conta do seguinte, a nossa face, né, nosso corpo como um todo, os tecidos são nutridos pelo sangue, né, que vai levar oxigênio, vai levar ali nutrientes e vai drenar também, né, os catabólicos. Então é o seguinte, se você tem um produto que você é injetado dentro desse vaso, você vai entupir. Isso. Esse vaso é uma palavra bem Fácil de entender. Fácil de entender. E aí não vai chegar sangue. Isso. Mas se não chega sangue, você vai chegar a um processo de isquemia, que é falta de sangue naquela região, e que se não for revertida, evolui para necrose. A isquemia não é problema. Tá. O problema é a necrose. Necrose. Né? Quando a isquemia ela persiste. Então, por isso que a gente sempre tem um cuidado muito grande com relação a preenchimento. Nariz, boca, região aqui de glabela, são áreas que a gente faz construção. Então, o paciente vem, a gente faz 1 ml, a quantidade máxima que a gente faz no nariz. Eita, melhorou, mas Ainda tem... coloca mais um pouquinho, daqui a 15 dias, dá tempo do produto Sim. se acomodar. Então, às vezes, pelo que eu entendi desse caso, né, que saiu até a dentista, ela Isso. também, né, foi colocado muito produto. Quantidade De uma exagerada, só né? vez. Exagerado de né? uma só vez. E aí a isquemia ela pode dar por injeção intravascular, mas também por compressão. Você pode colocar o produto fora do vaso, mas é tanto produto que ele comprime. É, entendi. E aí tá o grande diferencial de o paciente ver, acho que é notório, né? Ver aquela isquemia, Exatamente. começa ali, e aí Chan fala, tem um contato com o profissional e você saber reverter. Reverter, exatamente. Aí, como se no período da isquemia você reverter, não tem problema. Tranquilo. O problema é você não fazer nada. Pois é. E aí, Não achar que existe problema, né? Ou não exatamente. saber realmente resolver. Exatamente. Porque tem essa grande questão. Porque por isso que eu falo dessa questão de você fazer escolha para se aperfeiçoar, né? Você tem que saber aquele procedimento que você está fazendo e a resolução. Porque é algo que você está colocando no corpo, né? É algo que você está injetando ali e possivelmente tem que, né, saber resolucionar se der alguma bronca. Na questão, eu não sei, eu particularmente, né? Eu acho, quando se tem uma curva muito acentuada que faz o preenchimento, fica estranho, né, Ayrton? Porque a gente tem a curva aqui, né? Aí, tipo, fica o nariz saindo daqui de cima. Eu particularmente acho muito estranho, eu acho que seria uma contraindicação de preenchedor, né? Tanto que é o seguinte, o planejamento de preenchimentos, né, de procedimentos, ele tem que partir em cima de uma análise facial. Isso. E até no curso de aperfeiçoamento, a gente tem um final de semana, um dos módulos, que é só para a gente discutir análise facial. É você analisar a face do paciente e ver o que é que a face permite que você faça. Exatamente. Uma coisa assim, bem clássica que a gente vê é o seguinte, mulheres, né, que quando são preenchidas muito, né, nessa região daqui do contorno da mandíbula, fica com o rosto quadrado. Quadrado. Com o rosto Masculino, né? Masculino. Uhum. E a análise facial diz que essa largura daqui, né, entre os gônios, deve ser 75% dessa largura que a gente tem aqui no zigomado para o rosto ficar triangular. Uhum. Então, tudo é análise facial. Na rimodelação, uma coisa que a gente avalia, né, no paciente é essa área aqui de maior profundidade. Uhum. Então, a gente deve preencher da região do násio, que é essa região daqui, para baixo. Muitos colegas não respeitam isso, né, e preenchem do násio para cima. Aí o que acontece? Fica com isso aqui reto. Fica reto, velho. Fica feito, deixa eu dizer, fica parecendo o nariz de Avatar. Não sei se você se lembra daquele desenho Avatar. Fica estranho. O nariz dele é compridão aqui. E é só o que a gente vê aí. Já chegou paciente pra mim, vindo de outro profissional, que fez preenchimento. Doutor, olha, quando eu vou tirar foto, meu nariz tá Às comprido. vezes pra desfaz. atingir... Desfaz. O ácido hialurônico, é por isso que tudo começa pelo ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele tem uma vantagem muito grande, que é ter um antídoto, que é chamado de hialuronidase. Certo. Então é um antídoto que você injetando ali, ela vai quebrar a molécula do ácido hialurônico e ele vai se dissolver. Ah, então Diferente de outras menos substâncias. mal, né? O
O ácido hialurônico, beleza, né? Mas, por exemplo, se você usar um Elancê, que é um produto que não tem um antídoto específico, aí já é mais problema. Por isso que o Elancê, você deixa para fazer quando você tiver com uma mão boa. É um mais avançado, então, exatamente. no caso, né? É um preenchimento mais avançado. É mais permanente. Então, a escolha do material também depende muito da mão do profissional, né? Se ele tá bem calibrado naquilo ali, ele consegue fazer alteração de materiais, não é isso? Até assim, dentro do mesmo produto. Hoje você tem aí inúmeras marcas de ácido hialurônico, né? Certo. Você tem um ácido hialurônico de uma tecnologia avançada e você tem um ácido hialurônico fleirinho. Certo. E lógico, né, que seus resultados vão ser dependentes da qualidade do seu produto. Aham. Então a gente tem tecnologia, por exemplo, monofásica, bifásica. Isso gera muito, assim, isso vai influenciar diretamente até a questão no preço. Sim. Isso, é. Às vezes você pega e compara dois profissionais, e um preenchimento de lábio, uma pola. Em tal profissional é X, tal profissional é Y, mas vai dar uma olhada. Qual material? Produto que ele está usando. Entendi. Tá entendendo? Você pode pegar um produto aí mais barato, de uma qualidade inferior. Por exemplo, lábio é uma área que a gente tem que ter muito cuidado. Se você pegar um produto de uma qualidade mais inferior, tudo vai ficar cheio de bolinhas. Certo. E essas bolinhas, assim, pode acontecer, mas se você pegar um ácido hialurônico mais avançado, é mais fácil de você pegar e espalhar. Fazer a... Aí você vai ver um cobra barato e outro cobra, oxe, por que aquele ali é mais caro? É outra questão que eu acho que é interessante. Questão de valor, de preço mesmo, exatamente. né? Tem aí, lógico, cada profissional tem a sua experiência. Você vai cobrar um preço porque você já tá aí muito tempo na área. Diferente de uma pessoa que tá começando, né? Mas assim... Essa diferença, às vezes, é onde o paciente acaba indo, né? É. Aí depois... É quando o barato sai caro, né? Uhum. Quando o barato sai caro. Aí é onde tá o grande É, problema. aí tem muito profissional que tá iniciando e que tem o dom. Eu acredito que tem pessoas diferenciadas. Assim como para endodontia, assim como para cirurgia, assim como para implante. Não tem aquele pessoal aquela pessoa que Tem bota a mão mão, já. ele pega uma base e daquilo ali ele transforma e faz um negócio diferenciado, né? Eu acredito que para Hoff também tem isso. Tem Porque também. tem umas pessoas que você olha assim e diz, caramba, esse tem potencial. Né? Geralmente, quando eu vejo na endodontia o potencial dentro das minhas turmas, eu já fico de olho. Quando termina, aí vem ser meu monitor. Vem ser meu monitor. Depois do monitor eu empurro para especialização, empurro para o mestrado e assim vai. E também, assim, hoje a gente vê, né, um mercado altamente competitivo, né? Muito. Porque é o seguinte, na endodontia, só quem faz canal é o dentista. É. Mas na harmonização facial, Isso, você tem um médico, você tem um dentista, tem um Abriu. farmacêutico, É tem isso. o enfermeiro. Farmacêutico, eu vejo enfermagem, biomédico, né? exatamente. Então, assim, é muito competitivo, É né? muito competitivo. E aí você tem que se diferenciar. É. E como é que você se diferencia? Estudo. Estudando. É. Não tem outra. Não tem outra, não. Não tem outra. Porque tem os cursos de Hoff, na verdade, são abertos a todos esses profissionais que podem executar, não é isso? Exatamente. Eu não posso, abrir um curso de Hoff somente para dentistas. Na turma pode ter todos. O Conselho Federal da profissão autorizando, ele poderia fazer. Certo. Tá entendendo? Ele poderia fazer. Porque aí, na verdade, assim, o curso... Eu não entendo. A especialização em si, a especialização de Hoff. A especialidade, a harmonização orofacial, ela é própria da odontologia, né? Certo. Então, se for assim, uma especialização reconhecida pelo Conselho Federal, pelo MEC tudinho, acredito que só dentista possa fazer. Porque se você for parar para ver, só quem pode anunciar que é especialista em harmonização orofacial é dentista. Sim. Porque é uma especialidade da... Exatamente. É tanto que teve um problema semelhante a esse com a cirurgia bucomaxilofacial. Porque a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia. Mas tem médicos que praticam. Então, assim, tinha médicos que diziam, olha, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. E aí dava problema por conta. E aí a medicina criou uma outra especialidade, Certo. que é chamada cirurgia crânio-maxilofacial. Ah, entendi. Que dá a titulação para a área de execução exatamente. desse profissional. Então, o médico ele pode anunciar que ele é cirurgião crânio-maxilofacial, mas ele não pode anunciar que ele é bucomaxilofacial. Da mesma forma, o dentista. Sim. O dentista que faz uma residência, uma especialização, que é inscrito no Conselho Federal de Odontologia como especialista, pode dizer que é cirurgião bucomaxilofacial, mas não
cirurgião crânio maxilar, embora seja A mesma é. a mesma especialidade, né? Algumas, assim, por exemplo, o dentista pode fazer, o bucomaxilo pode fazer implante, o médico não pode fazer implante dentário, né? Sim, sim. Já o médico, pela formação dele, teria, assim, um leque maior de procedimentos que ele poderia fazer. E assim, mudando um pouco a rota da conversa, né? Sabemos que você está em medicina, né? É estudante de medicina, né? Medicina. E aí, vai complementar a ROF? Vai ficar por essas áreas de cirurgia plástica? Tira essa dúvida pra gente aí. Eu mesmo sou sua amiga e não sei. Então, Ju, assim, medicina sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. Não pude realizar esse sonho quando mais novo, né, por diversos motivos, mas assim, chegou um momento e ver que coisa interessante, né? Fiz cirurgia bucomaxilo, amo a minha especialidade, né, a parte de harmonização orofacial, mas com a pandemia, né, a gente vê a questão da pandemia do Covid, viu tanta coisa ruim, tanta morte, tanta... Mas assim, na pandemia, quando o governo mandou fechar a clínica, e eu só podia sair de casa para ir trabalhar para o plantão, né, do hospital regional, que não poderia deixar de dar plantão na emergência. E aí eu disse, eu vou estudar para o vestibular de medicina. Na pandemia. Olha só. Eu e Ana Beatriz. E aí, bora estudar, bora. E a gente começou no YouTube, aula de química, de física. Nossa. Aí vamos estudar, fizemos a prova. Sim. E aí a gente passou no vestibular de medicina, né? Então foi assim uma virada na vida imensa. Porque hoje você tem que viver para a faculdade, né? Inclusive terminando aqui o podcast, né? Isso é muito grande, né? Então terminar aqui o podcast, já estou viajando já para ter aula hoje à tarde. Mas assim, entrei na faculdade primeiro para realizar um sonho, né? Não é questão financeira, é realmente realizar um sonho. E tem gente que às vezes pensa, né, Ayrton, que nós vivemos só do financeiro, né? É uma questão assim de realização. Chega um momento que a gente tem que realmente... Eu penso o seguinte, um dia que eu tiver para morrer, que tiver nos meus últimos minutos de vida, eu parar assim... Eu fiz aquilo que eu queria. É importante. Porque você pegar e chegar, você tá ali no seu leito, tal. Eu podia ter feito isso e eu não fiz. Tá entendendo? Então, mas a questão tem pessoas que vão mais por vivências, experiências, vou viajar para não sei onde, vou fazer não sei o quê. E você tá se realizando estudando, né? Exatamente. Olha só, se formando, né? E é uma coisa que ninguém tira de você. Com certeza. Ninguém então, vai assim, tirar. é mais uma questão do projeto pessoal, lógico, né? Isso vai me trazer inúmeros... Exatamente. Como a gente falou alguns minutos atrás, a odontologia tem um limite, né? Do ponto de vista legal e ético. Exato. Legal e ético, a odontologia tem um limite. Mas você como médico, você pode caminhar um pouco mais para lá, né? Isso. Então, procedimentos na face, que, por exemplo, blefaroplastia, ritidoplastia, otoplastia, até pequenos procedimentos de rinoplastia que o dentista não pode fazer, como médico. Você tendo treinamento, né, para isso, você poderia fazer. Então, acredito, vai agregar. Vai agregar. Não vai te puxar nada do que você já tem e já Exatamente. Né? Então, assim, muita gente pergunta, eita, tu vai abandonar a odontologia, vamos fazer uma cirurgia? Então, não vou. Vai agregar. Vou continuar fazendo meus dentes inclusos, meus implantes, né, a harmonização orofacial, tudo mais. Espero com isso, assim, poder fazer procedimentos que eu não poderia fazer hoje. Né? Isso é muito engrandecedor mesmo. E é legal, viu? E outra coisa, Ju, vê que coisa interessante. Desde que eu entrei, né, na medicina, hoje estou no 7º período, eu me tornei um dentista melhor. Mudou sua visão humanizada do negócio? E outra coisa, com certeza, né? E também a questão de você ver mais um paciente como um todo. Exatamente. Eu digo pra tu uma coisa interessante, ver que coisa interessante. Essa foi assim, o ápice de como mudou. Chegou uma paciente pra mim uma vez com umas lesões na boca. E aí era umas úlceras, tudinho, comecei a conversar com ela. E perguntei como é que tá a sua função intestinal. Aí ela começou a falar, eu disse, você tá notando em alguns momentos assim que as suas fezes saem um pouquinho mais escuro? Tô notando. Nós vamos fazer um exame, aí peguei e pedi um exame de sangue oculto nas fezes. E veio positivo. Aí peguei e encaminhei ela para um médico, a paciente estava com câncer
Olha colo só. retal. Olha E só. veio pra mim, Olha só. dentista com... Com úlcera na boca. ulcerações. Então, assim, você vê, esse daí foi, assim, o ápice, O de ápice. como você, né... Tá entendendo? Não, Gente, tem muito. se fosse só na questão de dentista, nunca ia imaginar que uma Não. úlcera na boca Pois ia é. ser algo tão É, o sério. que chega mais pra gente, que a gente consegue identificar, é o paciente diabético, né, Ayrton? Paciente diabético tem dificuldade de cicatrização, alguns achados periodontais. Aí a gente acaba alertando um pouquinho ali e busca algo mais profundo assim. Exatamente. Não, e outra coisa, assim, esse semestre agora, a gente pagou reumatologia. E estudando as doenças reumatológicas, a gente vê o seguinte, a quantidade de doenças sistêmicas que tem repercussão na cavidade bucal, sabe? Então, quando você vê uma lesão de bocas, o que antigamente era 3, 4 opções, hoje vem na sua cabeça 9, 10 opções que poderia Sim. ser, né? Assim, isso é muito gostoso, né? Porque você abre sua mente, né? A gente tem que estar aberto, né? Aberto. Pra gente Eu pegar e dizer acredito o seguinte, muito nisso. Pois Quando a gente estagna o conhecimento, Exato. possivelmente você vai acabar culpando alguma coisa do seu não evolução e não resultados. E outra né? coisa também, Ju, eu tô aproveitando, eu tô curtindo mais a segunda graduação do que a primeira. Tipo assim, mais maduro. Maturidade. Mais né? maduro. Então você dá mais valor àquela aula, né, à sua faculdade. Também, assim, você tem mais responsabilidade. É você que paga o seu boleto. Tá entendendo? Então você sabe quanto. Isso deveria custa puxar, aquilo ali. né, Ayrton? Isso deveria puxar bastante. Quando a gente investe na gente, né? Exatamente. Deveria ser diferente. E assim, eu acredito que isso só vem com a maturidade. Exato. Porque tem muitos profissionais que a gente vê que poderia dar mais, né? No momento de pós-graduação, por exemplo. E não dá, fica, né? Realmente não valoriza aquele momento, não busca, não quer sugar o máximo do professor. E isso eu acredito só vem com a maturidade. E é muito fácil você culpar alguém por o seu não sucesso. É muito fácil você culpar algo. Mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Do que você culpar a si mesmo, né? Por escolher não aprofundar, escolher não ser melhor, né? E se aquele cenário ali para você é pouco, vai em busca de mais. Mas parar nunca, né? Isso é verdade. Parar nunca, eu acho muito importante isso. E assim, dentro do que a gente conversa, né, Ayrton? O que você deixa para os nossos seguidores, os nossos, né, o pessoal da odontologia? Tem estudantes que nos seguem, tem profissionais. O que você diria para eles, né, da sua vivência profissional? Pra quem quer seguir a ROF, né? Ai, vou Pra começar, ROF eu quero e seguir também pra tudo, vida, Pra né? tudo, é verdade. Pra vida, porque assim, eu acho que conselho, se conselho fosse bom a gente vendia, mas já que tá de graça aqui pra gente passar, vamos passar, porque eu acho que isso é muito engrandecedor, né? Não, assim, Ju, vou começar respondendo essa tua pergunta com uma frase que minha mãe, né, que já nos deixou, já tem alguns anos, ela diz o seguinte: meu filho, se você comprar um carro, numa viagem, você pode ter um acidente e acabar com esse carro. Se você comprar uma casa, pode dar um terremoto, pode acontecer alguma coisa, tudinho, essa casa cair e acabou essa casa. Mas se você colocar aqui dentro da sua cabeça, só Deus que vai tirar. Né? Você pode comprar o bem que for. Pode chegar um ladrão e levar. Né? Mas assim, o conhecimento que você coloca na sua cabeça, só o homem lá de cima consegue tirar. E aí, hoje a gente tem um mercado competitivo em tudo, né? Em odontologia, em medicina, a própria medicina. Sim. E aí, você tem hoje profissionais, são profissionais diferenciados. Tem aqueles profissionais ali medianos e tem aqueles medíocres. Sim. Né? Aqueles medíocres ali só vai ter dor de cabeça, só vai ter insatisfação, responder processos, né? Tanto do ponto de vista vive uma vida conturbada, né? Conturbada. Aquela pessoa assim que não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem, porque vai estar ali fruto da sua negligência, imperícia, imprudência ali, dor de cabeça, né? Tem aquele que tá ali mediano, confortável, ali tudinho confortável, tudinho tal. Mas
para você ser referência, para você ser diferenciado, tem que estudar e tem que estudar muito, tem que se dedicar. Você Pode tem parar. Não pode parar, não. Você pegar e fazer um curso, vou ficar nisso aqui mesmo, tudinho, vai estar ali no mediano. Você tem que estar sempre buscando, então, inovações, né, por conta que, como eu falei para vocês, é um mercado muito competitivo e que você tem que buscar inovações. Então, você diz assim, eu vou fazer um curso de harmonização facial para fazer Botox. Todo mundo faz Botox. Então, todo mundo faz Botox. É uma técnica fácil, né, que todo mundo faz tudo. Mas vai fazer um procedimento novo, né, vai fazer um gerenciamento de pele, tudo que realmente você tem que ter um cuidado muito grande, porque você pode manchar a pele do paciente. Vai estudar a fundo fisiologia, histologia, farmacologia, ali para ver como é que teus peeling, teus dermoativos vão atuar. Agir. Então, é isso que vai fazer que você seja diferencial. E o restante é consequência. Né? A questão de dinheiro, isso é consequência. Quando eu digo sempre o seguinte, você quando é um profissional bom, um profissional que trabalha de forma assim séria e você tem bons resultados, o dinheiro chega tranquilamente. tranquilamente. E sempre vai ser suficiente. Exatamente. É verdade. Eu concordo muito. A gente tem uma política, assim, de ver a odontologia e o conhecimento muito parecido. A gente já trabalhou juntos, né? Sim. Na formatação de novos profissionais aí. E eu acredito que é essa visão que faz com que o profissional seja diferenciado, né? É você sempre ter a humildade de achar que você precisa sempre aprender. Exatamente. Né? Quando você acha que você já sabe tudo... Quando você acha que você sabe tudo, você para no tempo e a bola de neve vem e pega você, porque o mercado é uma bola de neve. Você tem que estar correndo, tal. Se você parar, a bola de neve passa por cima de você e não tem nem pena de você. E olha, não tem momento para o aprendizado. Né? Você Verdade. disse que teve o seu momento aí, estava tranquilo, porque você poderia estar muito tranquilo com o seu... Você é concursado, você tem uma clínica muito boa, já conseguiu... Sua clientela, Para o que os outros veem, já está num status muito bom, né? Mas você... Com 45 anos, estudante, acadêmico exatamente. de faculdade. Não tem momento, não tem tempo, não tem limite, né? E eu sempre falo, olha, você acha... Nós temos filhos pequenos e a gente acha que o HD dele está novo, né? Realmente está novo. Mas o nosso consegue fazer um backup bom, velho. Faz um backup bom e aí o limite não é de 1 tera, não. É muito maior, né? É isso mesmo. Então, assim, eu acredito muito, assim, saindo um pouco, assim, falando mais a questão da espiritualidade, eu acho muito que é a questão do tempo de Deus, né? Isso. Às vezes a gente sempre pensa, eita, é agora... É na hora certa, na hora dele, né? E assim, quando sou você, talvez hoje eu tô aproveitando muito mais a questão da faculdade, assim, do que se eu tivesse feito com 19, 20 anos. Então você vê mais maturidade, assim. Você possivelmente, né, quando se formar, possivelmente não, é uma certeza que nós vamos ter aí no mercado um grande profissional diferenciado, né? Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar, é isso mesmo. A gente sempre achar que a gente pode ser melhor cada vez mais, né? Um grande prazer ter você aqui. Prazer viu? Meu. Foi um bate-papo, você vê como que a gente conversa, rápido, né? E assim, é muito engrandecedor, eu sempre falo isso. Eu agradeço muito aos convidados e esse projeto aqui também não é nosso, é de Deus, viu? Porque é uma coisa que eu pensava, eu dizia já que a gente não tem tempo para fazer, não vai dar certo. Não tem tempo, não vai ser legal, não vai... E assim, tá sendo de uma coisa muito grande pra gente, né? E cada colega que vem aqui, eu admiro mais, quero estar muito mais próximo, quero aprender junto. E é isso aí, eu quero levar isso aí. E mostrar que a odontologia tem futuro. Tem futuro para quem quer e para quem busca, né, não? Para quem é diferenciado. Para quem é diferenciado. Quem busca ser diferenciado. Exatamente, né? Estamos aí entregando o que a gente pode nos nossos cursos e fazendo com que o pessoal aí... A Ayrton tem um conhecimento vasto aí e está, né, Ju, na nossa aí segunda turma. A gente lançou a segunda turma do aperfeiçoamento em Hoff, né? Poucas vagas, viu? Exatamente. Poucas vagas nós temos já. Quem quiser aí conteúdo e assunto e novidade, tem à vontade. Com certeza, né? E estamos aí
Compartilhe o nosso podcast. Nós estamos aqui muito felizes com a presença de Ayrton. Outros colegas muito competentes também virão. E esse é nosso podcast finalizando. Um grande abraço a todos. Valeu, Ayrton. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.